Bom, como a gente falou no finalzinho do vídeo anterior, a gente vai nesse vídeo começar fazendo alguns exercícios que envolvem áreas. Tá? E o primeiro exercício ele é um exercício algébrico. Ó. Calcular a área total de um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C. Então, comprimento, largura e altura. Né? Como que eu vou calcular a área total? Quem é a base? Quem é a altura? Né? Eu poderia dizer que A e B formam a base e C a altura, mas eu posso girar e apoiar BC como base, né? E aí eu teria A como altura. Essa é uma característica do paralelepípedo retângulo. Qualquer face pode virar base. Então, ao invés de eu pensar em base e altura por enquanto, eu vou pensar em faces. Eu tenho duas faces A por B, né? Essa aqui de baixo e essa aqui de cima. Duas faces A por C, é essa da frente e aquela lá do fundo. E duas faces B por C, que é essa daqui e essa oposta aqui do lado esquerdo. E a área dessas faces, como são tudo retângulos, é comprimento e largura, comprimento e altura, né? Largura e altura. Então vai ser AB, AC, BC. Como são duas de cada, a minha área total é o dobro de AB, mais o dobro de AC, mais o dobro de BC. Se eu colocar esse 2 em evidência, eu posso escrever então que a área total é duas vezes AB mais AC mais BC. Tá ok? Vou deixar aqui um desafio para vocês. É uma situação interessante aqui que envolve os paralelepípedos retângulos. Provar que esta soma das dimensões A mais B mais C ao quadrado vai dar justamente a diagonal ao quadrado, que era o A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais a área total, que é 2 que multiplica AB, AC, BC. Tá bom? Lógico que não ia ser só a diagonal ao quadrado, porque você não vai distribuir. Você vai ter que fazer produto notável, ou a distributiva assim, A mais B mais C vezes A mais B mais C. E aí distribui todo mundo. Você vai ver que vai chegar justamente nessa igualdade aqui. Deixo como um desafio para vocês. Tá bom? Tá, mas se ao invés então de um paralelepípedo retângulo eu tiver um cubo, que é mais específico ainda, todas as arestas são A. Então vai ser duas vezes AA mais AAA mais AA. Não, não faz sentido. Se é um cubo, as faces dele são quadrados. São seis faces A por A, né? Seis quadrados. E a área de um quadrado é lado ao quadrado, então a área total do cubo vai ser 6 vezes a aresta ao quadrado. Beleza? Quando eu venho para um prisma hexagonal, aí né, mudou. Então eu tenho esse prisma hexagonal aqui. Então eu vou ter área da base e área lateral. A base é um hexágono regular, porque ele falou que é um prisma hexagonal regular. E se ele é regular, ele é reto, então a aresta lateral é a própria altura. Ok? Se a base é um hexágono, a área de um hexágono regular é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? Porque ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então eu vou escrever isso aqui, o lado do hexágono é a aresta da base, que eu chamei de Azinho. Posso simplificar esse 6 com 4, né? Então ficaria 3 e 2. Então ficaria 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Beleza? Isso é a área da base. E a área lateral? É o perímetro da base vezes a altura. A gente falou isso antes. Qual é o perímetro de um hexágono regular? É 6 vezes o seu lado, que é a aresta A. Então vai ser 6A vezes H, 6AH. Essa é a área lateral. Para eu determinar a área total, eu tenho que pegar o dobro desse e somar com esse. Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Esse 2 que multiplica com 2 que divide vai simplificar. Sobraria o 3A ao quadrado raiz de 3 mais 6AH. E aí, de 3A ao quadrado raiz de 3 e 6AH, eu poderia pegar o 3 e o A, e 3 e A que tem aqui também, e colocar em evidência. Tá? Então fica um pouco mais elegante assim. Ó. 3A que multiplica A raiz de 3 mais 2H. Então, daqui eu tirei o 3, tirei um A, sobrou um A e ficou ainda a raiz. Daqui eu tirei o 3, sobrou o 2, porque 6 é 2 vezes 3. Tirei o A, ainda sobrou a altura H. Beleza? Continuando. Vamos determinar a área total da superfície de um prisma triangular reto. Então, a base é um triângulo, a altura é a aresta lateral,
Beleza? E agora ele dá ainda a informação que essa altura, que a aresta lateral é 12 centímetros, e que as arestas da base formam um triângulo retângulo de catetos que medem 6 e 8. Maravilha. Tá aqui, ó, 6 e 8. Se eu sei os catetos, a área da base é cateto vezes cateto dividido por 2. Beleza? Então, 6 vezes 8 é 48, dividido por 2, 24 centímetros quadrados. A área lateral vai precisar do perímetro da base vezes a altura. O que é o perímetro da base? É um triângulo, soma dos 3 lados. Só que o terceiro lado, a hipotenusa, ainda não é conhecido. Então não consigo somar x mais 6 mais 8. Preciso primeiro achar o x. E para isso, se é um triângulo retângulo, vamos a Pitágoras. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 100. Raiz quadrada de 100 dá 10. Opa, então aquele lado vale 10. 10 mais 6, 16, mais 8, 24. Então o perímetro da base 24 vezes a altura, que é 12. Eu vou ter uma área lateral de 288 centímetros quadrados. Quem vai ser então a minha área total? A minha área total vai ser o dobro da área da base, 2 vezes 24, mais o 288. Certo? Joga na calculadora, a área total é igual a 336 centímetros quadrados. Mais um exercíciozinho aí de área. Determinar a área total da superfície de um prisma oblíquo de base quadrada. É um paralelepípedo? É um paralelepípedo oblíquo. De base quadrada. É regular? Não. Apesar de ser um quadrado na base, ele não é reto. Então não é regular. Tá ok? Vamos lá. Perdão, pessoal. Área da base. Poxa, se é um quadrado, 10 ao quadrado, a área da base é 100. Facinho. A área lateral eu preciso do perímetro da base, e o perímetro da base também é fácil, porque 4 vezes 10 é 40. Né? Mas eu preciso da altura. E olha aqui, a altura eu não conheço. Eu conheço a aresta lateral, que é 30. Então essa aresta lateral é 30. Se eu formar aqui com a altura o ângulo reto, eu tenho aqui um triângulo retângulo onde ele me diz que essa inclinação em relação à base, inclinação em relação ao plano da base é de 60 graus. Opa, posso aplicar alguma coisa nesse triângulo, né? Se eu conheço hipotenusa 30, que era o cateto, que é oposto ao ângulo de 60, cateto oposto, hipotenusa, corrisseno. Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. E aí eu consigo isolar esse H. Eu tiro esse 30 multiplicando. E o seno de 60 é um ângulo notável, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então 30 dividido por 2 vai dar 15, raiz de 3 centímetros. Essa é a tua altura. Então volta aqui e calcula a área lateral. Perímetro que é 40, vezes a altura que é 15, raiz de 3. Multiplicou isso. 40 vezes 15 vai dar 600, raiz de 3 centímetros quadrados. Então a área total é o dobro da área da base, 2 vezes 100, mais a área lateral, que é 600, raiz de 3. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o 200 em evidência, porque aqui eu tenho 200 e aqui dentro eu também tenho 200. Então fica mais elegante, né? 200 que multiplica 1 mais 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Legal? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o volume de um prisma. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas eu vou deixar assim para a gente poder tratar desse assunto volume no próximo, não ficar muito longo.